Olá, sejam bem-vindos à 35ª edição da Bit Ciência. E esta edição mostra duas faces importantes da ciência no Brasil. De um lado, o empenho dos cientistas no sentido de melhorar a qualidade da nossa vida cotidiana. Com certeza, Bruno. Basta ver o trabalho dos meteorologistas, que vamos apresentar aqui. Uma profissão que ganha cada vez mais importância diante dos riscos que hoje existem por conta das mudanças climáticas provocadas pela ação do homem. A Bit também foi conhecer o LANS, Laboratório de Espectrometria de Massa com aceleradores do Instituto de Física da UF, e seu trabalho com datação do carbono 14. Este é um projeto que parece estar distante do dia a dia das pessoas, mas você vai descobrir com a gente que não é bem assim. Outra matéria dessa edição mostra como o programa Dá Licença, do Instituto de Matemática, tem participado da formação de professores dessa área, tão fundamental para o desenvolvimento científico. São projetos, programas, ideias e propostas que têm como finalidade o desenvolvimento do país. Mas infelizmente tudo isso acontece em um momento dramático da ciência brasileira. Isso mesmo, pois não bastasse o pouquíssimo investimento do Brasil em ciência e tecnologia, quando comparado a outros países, uma das primeiras medidas do governo interino foi justamente acabar com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que foi fundido ao Ministério da Comunicação. Uma medida que vai na contramão do que acontece no mundo. Um mundo que está cada vez mais dependente de ciência e tecnologia, não é mesmo? Como não? A Bit Ciência está no ar! Com a chegada do inverno, o tempo fica mais instável. É verdade, Bruno. A gente nunca sabe quando a temperatura vai mudar. Em momentos assim, a importância do meteorologista se sobressai. Muito além de só informar o tempo, esse profissional tem também a responsabilidade de alertar comunidades inteiras para o perigo de desastres naturais. E dessa forma, cumpre um papel social notável. E se você está interessado em prestar vestibular para o curso de meteorologia e tem dúvidas sobre o curso e a profissão, chegou a hora de ficar por dentro. Essa é uma matéria em homenagem ao Dia do Meteorologista, comemorado em 26 de junho. Pode soltar! A chegada do inverno e o tempo mais instável atrai os olhares para a meteorologia. Quem nunca se perguntou se guarda-chuva seria ou não necessário? Apesar da população não conhecer muito e conhecer mais a previsão do tempo em si, o meteorologista ele atua em muitas áreas, como na Marinha do Brasil, na aeronáutica, para previsões de pouso e decolagem, para a previsão do tempo na televisão, para desastres naturais e prevenção junto à Defesa Civil, trabalha na área de pesquisa, principalmente nas universidades. A meteorologia ela é uma ramificação da física, então algumas pessoas antes de fazer o vestibular podem achar que é uma área mais geográfica, mas na verdade não. Ela é uma área que a parte básica dela são todas as físicas, todos os cálculos, então a pessoa tem que ter uma facilidade com matemática, com física, com computação. Hoje a meteorologia também é responsável, por exemplo, por algumas análises do mercado financeiro, porque você precisa saber se vai chover, vai esquentar, e isso atinge uma empresa ou determinados setores. No Brasil, existem dois tipos de formação para meteorologistas, o técnico e o superior. No Rio, o curso técnico de meteorologia é oferecido pelo Cefet e garante ao profissional fazer as funções de base. Para uma formação acadêmica mais profunda, existe o curso superior na UFRJ. Após a formação, o profissional encontra um mercado promissor. Diante de tantas mudanças climáticas que a gente está acompanhando e também desastres naturais e catástrofes relacionadas ao tempo severo, não só as chuvas intensas, as secas, a todas essas mudanças relacionadas ao meio ambiente, o meteorologista ele tem um papel fundamental nessa interação entre todas essas áreas. Eu acho que é uma questão são poucos cursos no Brasil, então acho que hoje são cerca de 13 cursos de graduação no Brasil inteiro. Então, são cursos que formam poucos alunos, então tem pouca gente, né, no mercado. São muitas vagas? Não são muitas vagas, mas absorve as pessoas que se formam. Então, eu estou na área já tem muito tempo, eu não conheço nenhum meteorologista desempregado. Na verdade, as empresas contratam mesmo para traduzir, né, toda a linguagem meteorológica, né, para os engenheiros, para os administradores. Então, precisa ter um meteorologista, né, para explicar, né, o que é o ninho, o que é a laninha.
que além dessas áreas operacionais, existem também áreas de pesquisa, que toda a parte operacional ela é apoiada pela área de pesquisa. E aqui na UF a gente tem grandes áreas de pesquisa sendo desenvolvidas aqui pelo professor Cataldi, tá? Dentro da engenharia. Na UF, o professor Márcio Cataldi atua com seus projetos em diferentes áreas na meteorologia, como a modelagem, por exemplo. Que seria a modelagem numérica do tempo e do clima, ou seja, a gente utiliza modelos que resolvem as equações prognósticas e tal da atmosfera e também alguma coisa já de oceano, para a gente fazer previsões para horizontes diferentes. Essas previsões para horizontes diferentes a gente trabalha tanto com previsões sazonais, que são previsões que vão até 3, 4 meses à frente, como previsões também de curta duração, previsões para 1, 2 dias. Essas previsões têm enfoques e utilidades diferentes. Previsão sazonal é mais para o pessoal de agricultura, do setor elétrico, de energia, para ter uma tendência do que vai acontecer. A gente trabalha também com previsão de curto prazo, que é a questão para a gente estar trabalhando com desastres, né? A gente também tem um site nosso, que é esse site que está aqui, onde a gente coloca algumas previsões online. Nas previsões a gente tem vários campos que ajudam defesa civil, o pessoal de tomada de decisão, sobre eventos severos, de muita precipitação, ondas de frio, ondas de calor. Além da modelagem, outra área de atuação é a instrumentação, sobretudo de baixo custo. Construir instrumentos de baixo custo para que a gente possa fazer medições para melhorar os modelos, entre outras coisas, para melhorar os modelos. Um dos papéis da meteorologia consiste em transmitir informações de grande importância para a prevenção de determinados eventos climáticos, estabelecendo assim um papel social notável. Eu acho que a importância social está principalmente em trabalhar junto com a Defesa Civil para dar alerta, para retirar as pessoas de lugares que podem acontecer problemas de deslizamento. Então, existem vários modelos meteorológicos que é pelo país e pelo mundo, onde esses meteorologistas voltados para o desastre, eles vão fazer a análise do tempo e vão verificar se determinado lugar, determinada comunidade, ela está propensa a ter essa chuva intensa. E a chuva intensa, ela na verdade, ela é só o início de um grande desastre. Para mim é um papel muito importante, social, principalmente um papel relacionado à questão de salvar as vidas, de proteger bens e pessoas. Para os mais interessados, a professora Mônica Sena tem algumas dicas. Primeiro, não pode ter medo de física nem de matemática. É difícil o início, mas vai valer a pena, vai ser recompensador, porque por mais que a gente ache no início, por que isso vai me servir para alguma coisa? Vai servir. A meteorologia realmente ela é uma aplicação muito forte da física. Então, se você tem essa parte boa, bem feita, matéria básica passando bem, o restante você vai ter muita facilidade. E a pergunta que não quer calar: e o frio no Rio? E o frio no Rio? Vai passar ou vai continuar? O frio no Rio, aí os meteorologistas, a gente está entrando no inverno, né? Então é difícil. Na UF, temos um centro de meteorologia que atua nas áreas de instrumentação e modelagem. Esse projeto é liderado pelo professor Márcio Cataldi, do Departamento de Engenharia. Ele também desenvolve um site para previsões do tempo. O endereço é www.temponiterói.uf.br. Porém, todo esse trabalho e pesquisa, bem como outros que a universidade desenvolve, estão hoje ameaçados pelos drásticos cortes de verba que os governos federal e estadual têm imposto à ciência e tecnologia no país. Uma situação que não começou agora, mas que deve piorar com uma das medidas mais polêmicas do governo interino do vice-presidente Michel Temer. Com o discurso de que o país precisava economizar dinheiro, ele fundiu o Ministério da Ciência e Tecnologia com o de Comunicações. Uma medida rejeitada fortemente pela comunidade científica, como não poderia deixar de ser. Afinal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os cientistas se manifestaram através de documentos, inclusive se reuniram com o ministro Gilberto Kassab para reivindicar a volta do MCTI. Nossa equipe conversou com especialistas como Vladimir Safatli sobre essa fusão e o que ela representa para a ciência no Brasil. Então pode rodar a matéria. A decisão do governo interino em fundir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o das Comunicações vem causando muita polêmica. 3 entidades ligadas à ciência e à pesquisa elaboraram um manifesto contra a decisão. Os pesquisadores estão mudando suas fotos de perfil no currículo Lattes para uma imagem com a hashtag #FicaMCTI. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foi criado em 1985 no governo Sarney e já havia sofrido fusão no governo Collor. A grande reclamação é que os 2 ministérios possuem missões não compatíveis. Eu acho que isso demonstra muito claramente o desprezo
esse governo pela ciência e pela tecnologia, porque são duas demandas do Estado completamente distintas. Quer dizer, a pessoa que vai coordenar as verbas para a comunicação dificilmente vai ter capacidade de estabelecer algum tipo de política própria para o desenvolvimento da inovação e da tecnologia do país, né? É bom ressaltar que tanto essa fusão, que significa a extinção na prática, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, assim como foi do Ministério da Cultura, a proposta de extinção da empresa Brasil de Comunicações e outras medidas desse governo, estão sendo postas de forma autoritária, sem um debate com os pesquisadores, os trabalhadores, os profissionais da área. O que num governo provisório, legítimo, interino, é extremamente complicado. É óbvio que, diante de tanta reclamação contra essa fusão, não pode ser uma coisa boa, né? A própria comunidade científica já vem protestando muito fortemente contra esse tipo de junção com outro ministério que, até o nosso ponto de vista, não tem muita correlação. Os investimentos em pesquisa no Brasil já vinham sofrendo com cortes nos últimos anos, mas com o governo interino, as verbas ficaram ainda mais escassas. Dados do Portal da Transparência mostram que 2015 foi o primeiro ano desde 2004 a registrar queda nos gastos diretos do MCTI. Foram investidos 6,9 bilhões de reais contra 8,4 bilhões em 2014. Neste ano, até agora, os gastos foram de apenas 2 bilhões. Isso gera grande preocupação às universidades federais. A pesquisa já carece de apoio, né? Várias bolsas, por conta da proposta de ajuste fiscal ao longo do ano passado, vinham sendo cortadas, contingenciadas. O orçamento da educação, da pesquisa nas universidades já sofria com várias medidas de ataque. As consequências são as piores possíveis, né? Desde redução no financiamento à pesquisa básica e à pesquisa como em geral, né? E que já não é tão grande assim. Então, acho que os prejuízos podem ser muito, muito grandes com relação a esse tipo de fusão. Nós vamos ter aí um tempo muito ruim para as universidades públicas, né? O que é uma pena, porque a gente teve uma expansão do sistema público universitário brasileiro, e esse era o momento de, depois da expansão ter se consolidado, de você ter um investimento muito mais forte do ponto de vista do que podem ser as especialidades dessa universidade para a sua internacionalização. Outro ministério cortado pelo governo havia sido o da cultura. Inúmeros artistas e outros setores da sociedade se mobilizaram contra a decisão, inclusive ocupando o prédio da entidade. O movimento foi bem sucedido e o governo interino anunciou a volta do Ministério da Cultura. A comunidade científica se manifestou através de documentos. Os cientistas se reuniram com o ministro Gilberto Kassab na Academia Brasileira de Ciências no último dia 16 para debater a decisão de fundir o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com o das Comunicações. Mas será que falta à comunidade científica uma mobilização como a que ocorreu pelo Ministério da Cultura? Acho que sim. Creio que para nós mobilizarmos, nós temos que botar em pauta fazer com que a população brasileira perceba o que está em jogo. Então é necessário que, assim como os artistas fizeram com a bonita ocupação no Ministério, com as atividades que eles fizeram do Ocupa Minc, acho que esse é o caminho que deve ser seguido, né, para que a ciência, a tecnologia, a inovação e a educação também não sejam deixados de lado. A mobilização já está acontecendo. Já existem manifestos de várias universidades, por exemplo, o FRJ, o FMG, né? E diante disso eu já começo a acreditar numa possível desistência desse tipo de fusão. O que a gente não pode deixar de perder a oportunidade é a Universidade Federal Fluminense se juntar a essas outras instituições e também colocar como insatisfação e protestar junto com eles. Nós, na última assembleia da ADUF, aprovamos por unanimidade o posicionamento do movimento docente da UF contrário à extinção do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. É necessária uma articulação, como foi feita em relação ao Ministério da Cultura, né? Porque
isso não é uma mera reforma administrativa, é uma sinalização de que o governo não dá a devida importância estratégica para a pesquisa, para a cultura e para a educação no país. Eu acho que não é só isso, porque tudo bem, você pode voltar com o Ministério, mas voltar com o Ministério para quê? No sentido de que a questão não é que não seja importante, mas a questão não termina aí, né? Dizer, falta de fato uma política clara de ciência e tecnologia no Brasil, né, e que coloque isso como prioridade, que pare de ficar vendendo à sociedade, sabe, o discurso de que a educação que falta no Brasil, e quando você precisa de fato implementar e financiar os processos ligados à educação e desenvolvimento tecnológico, nada aconteça. Só que a gente vive num momento onde você nem sequer abre mais escolas, você fecha escolas, né? A falta de um maior apoio da sociedade civil ao movimento contra o fim do Ministério da Ciência e Tecnologia demonstra um afastamento entre a ciência e o público leigo. Para Vladimir Safatli, as produções científicas acabam ficando restritas à própria comunidade acadêmica, o que deveria ser mudado, segundo ele. Mesmo a sociedade desconhece o que é, em larga medida, o que é feito nas nossas universidades. Então, tudo bem, um pouco de culpa são das próprias universidades, que eliminaram, em larga medida, do seu horizonte a necessidade de fazer uma articulação profunda com a sociedade civil, no sentido de mostrar à sociedade civil o que ela produz, né? Esse modelo de avaliação que nos foi imposto é um modelo de avaliação onde mesmo a produção bibliográfica ela circula em revistas especializadas, são revistas que são lidas pelas próprias universidades, pelo próprio corpo universitário, ou seja, você vai tirando cada vez mais do horizonte a ideia de você produzir para ser lido por um público mais amplo. Então, ou seja, tudo isso é um pouco prova de que já faz tempo que o desconhecimento sobre o que a vida universitária brasileira necessita é regra, né? Vamos torcer pela volta da MCTI, assim como ocorreu com o Ministério da Cultura, né, Juliana? É verdade, Bruno. Mas como disse o Safatli, a questão vai muito além da volta do Ministério. Agora vamos dar um tempo para recuperarmos o fôlego. O que você acha, Ju? Concordo. Vamos para um rápido intervalo. A Bits já volta com mais 2 matérias. O primeiro passo é uma festa. O início de um longo caminho repleto de novidades e certezas, seguido de desafios um pouquinho mais complexos. E logo chegam as incógnitas e as dúvidas. Porque é aprendendo com os erros que chegamos aos resultados. E a cada resultado é possível dar um novo passo. Um grande passo para um novo sistema. Um conjunto infinito de possibilidades. Matemática, um passo para a vida. Gabriel, você já ouviu falar no programa Dá Licença? Eu já, Lucas. É um programa da licenciatura em matemática da UF, não é? Isso mesmo. O Dá Licença tem vários projetos que ajudam na popularização da matemática. Um jornal, um caderno, um cineclube. E a gente vai falar um pouco mais sobre esses projetos na nossa próxima matéria. Ficou curioso, né? Pode soltar. Equações, problemas, funções. A matemática é e já foi motivo de dor de cabeça para muita gente. Como você ia em matemática na escola? Precariamente mal. Por incrível que pareça, apesar de estar em um campo de artes, me saía muito bem em matemática. Eu quis engenharia durante um tempo, então... Horrorosamente. Não vim para a faculdade de artes à toa, não me dou bem em exatas. Para familiarizar o ensino da matemática, foi criado em 1999 o Dá Licença. O programa oferece vários projetos que ajudam os alunos, como uma biblioteca localizada na sala 508 do Bloco H, no campus do Gragoatá. Eu diria que é um projeto institucional, né, que veste a camisa, né, que tem a característica, a preocupação, o foco na licenciatura em matemática. Então, esse projeto do Dá Licença, ele tem um jornal dedicado à comunidade, né, com relação à licenciatura. Tem o caderno da licença, né, que é um caderno de pesquisa, cujo objetivo, né,
fazer a divulgação de trabalhos, de pesquisas. Ele tem um periódico também relacionado com questões de ensino, questão de licenciatura. Ele também promove palestras, né? E a gente precisa de uma literatura que complemente essa formação licenciando, né? A começar pelos livros didáticos de matemática, livros paradidáticos, que não estão nessa biblioteca, mas que estão aqui no Da Licença. Estão disponíveis, né, para os nossos alunos consultarem, elaborarem, preparar as suas aulas, né? Então eu vejo que todos os projetos de alguma forma, né, contribuem, né, para essa popularização da matemática, né, fazer a matemática mais próxima. Uma das atividades propostas pelo Da Licença é o Cineclube, inaugurado esse ano. Uma das estratégias dos organizadores é distribuir aos participantes uma lista de questões que podem ser resolvidas a partir do que foi visto no filme. O que acontece? A gente pega documentários, vídeos e, assim, às vezes vídeos que o pessoal nem espera. Por exemplo, o vídeo do Porta dos Fundos, né? Então, assim, ninguém espera que Porta dos Fundos possa gerar algo com matemática, né, na educação matemática. Mas gera. E tem documentários, claro, muito mais sérios, mais pesados. Não é só o vídeo pelo vídeo, você tem que ter perguntas em cima daquele vídeo. Então tem 2 níveis de pergunta, um nível geral, que você acabou de assistir o filme, em princípio você teria condição de responder. E aí a gente também tem, a gente nem mostrou aqui, né? São perguntas mais específicas para serem trabalhadas em sala de aula, né? Então são sugestões para o professor, que caso queira usar o vídeo como instrumento de ensino, né, como ferramenta de ensino, ter um ponto de partida. A ideia é usar esses vídeos, esses documentários, esses curtas, para estimular a galera, mostrar assim, a matemática mais no dia a dia, fazer uma coisa mais solta, né? E ao mesmo tempo aprofundar. Então, por exemplo, o Cineclube, a gente viu um vídeo sobre, né, a questão da dimensão, explicar para o aluno o que é uma dimensão, você trabalhar com vídeos, com movimento, né? Isso é outra coisa, se você deixar só a coisa estática, né? Essa iniciativa mostra que o recurso audiovisual pode ser utilizado para popularizar a ciência, o que torna mais simples seu entendimento. Tem neurocientistas que argumentam que a narrativa é um instrumento poderoso, né? Vem desde quando a gente estava na caverna contando história para transmitir conhecimento, né? E o vídeo, ele é um instrumento de narrativa muito poderoso, né? Ele potencializa, né, a compreensão da mensagem que você quer passar. É uma coisa que ajuda a enxergar, a construir as peças, né? A gente, em época de tecnologia, né, acho que falar em mídia, falar em tudo isso, você conquista os jovens dessa forma, né? Eu acho que a gente não pode também correr o risco de falar que tudo é vídeo. Não. A gente não pode ficar, toda aula é vídeo, toda aula é vídeo. Isso não dá certo, né? Inclusive, tem alunos que falam que o vídeo é tapa-buraco. Não, não é isso. O vídeo, assim, com aquela finalidade mesmo de você instigar, mostrar a utilidade no dia a dia. Nossa equipe compareceu na sessão do Cineclube, realizada no início do mês de maio, onde o tema foi Quão longo é um pedaço de barbante? E conferiu como é a proposta. Pareceu muito interessante, cria um ambiente para o aluno participar do curso. O filme, eu acho que foi muito bem escolhido. Ele tem alguns méritos assim bem sutis. Qual é a importância desse cineclube para vocês, alunos? Cara, eu acho muito importante, porque ajuda a gente a explorar alguns assuntos que a gente não exploraria na nossa graduação normalmente. É interessante porque a gente pode ter contato com outras áreas que não seja só da nossa graduação. Ele é bom porque ele traz coisas que fazem você refletir, você aprender coisas novas. Eu aprendi bastante coisa com vídeo. O que você acha da utilização do audiovisual na educação? Você acha que é um instrumento importante? Eu acho muito importante porque esse instrumento ajuda você a compreender melhor as coisas que sejam talvez um pouco complicadas de se entender. Muito importante, porque além de estimular, ajuda a entender melhor tudo que a gente está recebendo de informação. Eu acho que é uma ideia realmente de você usar esses recursos audiovisuais, né, que são bem atrativos, para fazer a divulgação da matemática enquanto ciência, né, mas de uma forma mais
né, mais popular, de modo a também atingir um público mais leigo, né? Eu sempre comento com meus alunos, mas a matemática não é para criar problemas, é para resolver problemas. Tudo que se criou na matemática foi em função de resolver algum problema, né? A gente não quer criar problema para ninguém. Como foi dito no final da matéria, nossa equipe compareceu a uma sessão do Cineclube e o nosso repórter e apresentador Gabriel Rolim foi premiado. É verdade, eu cheguei mais próximo da medida do barbante. E para você que quer visitar a sala do Dá Licença para conferir o acervo, é só ir até o Bloco H no campus do Gragoatá, sala 508. A última matéria dessa edição da BITS vai falar sobre o inovador laboratório de espectrometria de massa com aceleradores do Instituto de Física da UF. Inaugurado em 2009, ele desenvolve projetos em colaboração com diversas universidades e centros de pesquisa. A mais importante das técnicas de datação é a do carbono 14, porque é o elemento mais presente nos organismos vivos. Essa matéria foi feita em homenagem ao professor idealizador do laboratório, Paulo Roberto Silveira Gomes, que faleceu no dia 27 de maio deste ano. Pioneiro na América Latina, o Laboratório de Espectrometria de Massa com Aceleradores do Instituto de Física da UF foi inaugurado em 2009 e, desde 2012, após a instalação do acelerador de partículas, desenvolve projetos em colaboração com diversas universidades e centros de pesquisa, nacionais e internacionais. A professora Kita Macário recebeu a nossa equipe para explicar como o processo é realizado. Bom, existem várias técnicas de datação. O carbono 14 ele é a mais importante das técnicas porque o carbono é o elemento mais presente, né, nos organismos vivos e está distribuído em todo o mundo. E a faixa de aplicação dele, né, que vai até 50 mil anos, é muito útil para a gente estudar vários processos dentro do Holoceno e as ocupações arqueológicas mais próximas, onde os vestígios estão mais preservados. Então, realmente é a técnica mais utilizada no mundo todo. Bom, nós recebemos as amostras na forma que elas são coletadas. Então, amostras de osso, de concha, de carvão, todo tipo de amostra que contém carbono, que pode ser datada, elas passam por um tratamento químico que depende do tipo do material, sempre com o objetivo de remover os contaminantes, o carbono que é contaminante. Depois do tratamento químico, nós transformamos a amostra em dióxido de carbono e de dióxido de carbono ela passa a grafite. E o grafite vai para o acelerador de partículas, onde a gente extrai o feixe de íons do material e esse feixe é separado por massa para que a gente possa medir a concentração de carbono 14 em relação ao carbono total da amostra. E com isso a gente faz a datação. O laboratório conta com uma equipe de alunos de diversas áreas do saber, comprovando que a interdisciplinaridade dos campos de humanas, exatas e biológicas é possível e inevitável para a ciência. Nós temos atualmente no laboratório cerca de 20 pessoas, né? A maior parte alunos de graduação, de pós-graduação ou pós-doc. Temos várias formas de receber esses alunos. Como a técnica é muito interdisciplinar, nós trabalhamos com os pesquisadores da biologia marinha, da geologia marinha, das geociências, da geoquímica, da arqueologia. Então, a aplicação da datação de carbono 14 é muito vasta. Os alunos têm formações muito diferentes. Então, nós temos pessoas da física, da engenharia, aí tem engenharia florestal, engenharia agrícola, temos alunos da química, da engenharia química, geofísica. Então, diversas áreas de pesquisa e todos trabalham aqui da mesma forma e de uma maneira integrada, onde a colaboração interdisciplinar faz com que a gente tenha uma visão mais completa dos estudos, né, que a gente desenvolve. A técnica é famosa por despertar controvérsias em torno da origem de artefatos históricos. Um dos exemplos mais conhecidos é o Santo Sudário, que teria coberto o corpo de Jesus Cristo após sua morte. Um estudo de 1988, liderado pelo Museu Britânico, determinou que o tecido seria original da Idade Média, portanto, uma farsa. No campo brasileiro, o LAMS colabora para precisar a idade desses objetos sagrados, fornecendo uma nova leitura para a história e a arqueologia. Nós fizemos um trabalho de datação com a Torá, né, o pergaminho egípcio, onde estão
estão escritas as palavras sagradas, e esse pergaminho, ele está no Museu Nacional, ele foi comprado por Dom Pedro, no Egito, numa viagem, e nós fizemos a datação, nós fomos procurados por um historiador para fazer a datação, porque ele fez uma análise paleográfica do texto, e ele concluiu que o pergaminho não era do século X, como as pessoas acreditavam. Então, nós fizemos a datação física do material, independente de qualquer questão paleográfica ou religiosa, e nós chegamos à conclusão que o texto deveria ser a partir do século XVI. Então, é uma forma da gente trazer uma informação nova, né, independente, para corroborar um trabalho do historiador. A técnica interdisciplinar de datação do carbono-14 reúne alunos de diversas áreas que atuam juntas. Essa união contribui para uma visão mais completa dos estudos, além de uma aplicação vasta da datação. Para atender a proposta de integrar a comunidade à universidade, o LAMS recebe visitas regularmente. Basta entrar em contato no número aqui embaixo. E chegamos ao fim de mais uma edição da BITS Ciência. Você pode conferir mais novidades da BITS nas nossas redes sociais. O endereço está aqui na tela. As matérias desse e dos programas anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/bitsciência. Você também pode conferir o nosso site, que é www.bitsciência.uf.br. Até a próxima edição da BITS. Tchau!